Bom dia, meninos e meninas. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um fenômeno chamado superposição de ondas, interferência de ondas, né? Que consiste basicamente no seguinte: nós estudamos uma onda, vimos a reflexão, a refração, a difração, mas o que acontece quando uma onda encontra outra onda, né? Por isso que é chamado fenômeno de superposição. Nós vamos sobrepor duas ondas num determinado ponto. E o curioso é que esse fenômeno da superposição, ele pode ocorrer, né, com características, com consequências diferentes em função da posição que você está em relação às duas fontes de onda, né? Porque para superpor duas ondas, eu preciso de duas fontes de onda, né? Mesmo que essas duas fontes de onda sejam duas fontes distintas ou que essas duas fontes de onda sejam fontes vindas de uma difração, né? Nós vimos difração. E imagina que você tem duas fendas, uma onda plana passando por duas fendas, e depois das duas fendas você teria duas fontes de onda circulares, que seriam exatamente a abertura das fendas. Ok? Então vamos lá. Vamos para nosso estudo da difração. Não, perdão, da difração não. Da superposição de ondas, né? E o que é esse princípio? Né? Quando duas ondas se encontram, e depois do encontro, e durante o encontro, o que vai acontecer? É disso que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui uma onda caminhando da esquerda para a direita, do rapaz de azul escuro, em direção no sentido do rapaz de azul claro, e eu tenho uma onda caminhando do rapaz de azul claro em direção no sentido do rapaz de azul escuro. Eu tenho duas ondas em sentidos opostos. O que vai acontecer quando essas duas ondas se encontrarem? Né? Observe que aqui eu tenho dois pulsos de onda de mesma fase. E se fosse uma para cima e outra para baixo, o que aconteceria? Né? Olha, aqui ocorreu o encontro e observa, ó, esse pulso estava indo para a esquerda, ele continua indo para a esquerda. Esse pulso estava indo para a direita, ele continua indo para a direita. Observe que a superposição ocorreu aqui. Ela é um fenômeno local. E depois que as duas ondas se sobrepõem, cada uma segue o seu trajeto naturalmente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. E o que acontece é que as perturbações ao longo dessa corda... Opa, foi mais rápido do que eu deveria. As perturbações ao longo dessa corda serão sempre dadas pela perturbação causada pela primeira onda, somada com a perturbação causada pela segunda onda. Nesse ponto aqui, vamos pegar nesse instante aqui, a primeira onda está aqui, ó, no ponto A, que é onde está o meu mouse, e a segunda onda está longe. Então, eu estou somando a perturbação no ponto A causada pela onda que vai da esquerda para a direita, com a perturbação causada da direita para a esquerda. No entanto, essa onda aqui, ó, não chegou nesse ponto. Então, só tem uma perturbação. Agora, as duas ondas atingiram o mesmo ponto. Então, eu vou ter que somar as duas perturbações. Ok? Tudo bem? Então, é disso que nós estamos falando. Eu posso somar ondas com a mesma fase e eu posso somar ondas com fases opostas. Perceba? Ó, mesma fase e fases opostas. O que vai acontecer quando essas duas ondas se encontrarem? Né? Ó, uma chegou perto da outra, né? Aqui é o ponto de encontro das duas ondas, elas vão se sobrepor, mas perceba, aqui eu tenho uma onda pequena que quer jogar a corda para cima, eu tenho uma onda grande que quer jogar a corda para cima. Aqui eu tenho uma onda que quer jogar a corda para cima e outra pequena que quer jogar a corda para baixo. Aqui essa amplitude aparenta ser menor que essa. A amplitude da onda para a fase para cima parece ser menor que a amplitude da onda para a fase para baixo.
Quando eu sobreponho, o que acontece com a amplitude da onda da esquerda? Ela é maior porque ela é a amplitude da onda A somada com a amplitude da onda B. Olha o que acontece com a amplitude da onda da direita. Ela é menor, porque eu estou somando a amplitude de A, que é positiva, com a de B, que é negativa. Olha só, positiva, negativa. Ou se você quiser falar, estou fazendo a diferença dos módulos da amplitude. Também é a mesma coisa. Então aqui vai gerar o que eu chamo de interferência construtiva e aqui vai gerar o que eu chamo de interferência destrutiva. Né? O que é a interferência construtiva? A interferência construtiva é quando você está sobrepondo duas ondas de mesma fase. O que é interferência destrutiva? Quando você está sobrepondo duas ondas de fases diferentes. Olha só, vamos verificar esse fenômeno nos nossos simuladores, né, de sobreposição de onda do nosso simulador. Apresenta, deixa eu ver aqui, apresentação, alguma coisa deu errado. Pronto, vamos ver aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Bom, você está vendo aí o nosso simulador. Aqui é o simulador do FET. Gente, os endereços desses sites, você sabe que eu vou colocar no material em PDF. Né? Aqui nós temos uma fonte de onda apenas. Né? Vamos só lembrar de algumas características. Essa parte clara que você está vendo é o vale, né? É o pico, aliás. É a parte positiva da amplitude. A parte escura é a parte negativa da amplitude. Aqui não há interferência porque eu tenho apenas uma única onda. Tudo bem? Ó, vou parar com a onda. Vou estabilizar o sistema, né? Eles vão ficar estabilizados, não vai ter onda nenhuma sendo produzida. E agora eu vou gerar duas ondas que vão se sobrepor, que vão se somar. Observe. O que eu tenho aqui na frente não é mais uma única onda, e sim uma sobreposição. O legal desse simulador é que eu posso controlar o espaçamento aqui, né, entre as duas fontes de onda. Uma coisa que eu queria mostrar para você aqui, que a gente sempre vale a pena lembrar, olha só. Olha a distância entre dois claros e dois escuros. Essa distância entre dois pontos claros ou dois pontos escuros é o comprimento de onda. Quando a frequência é alta, deixa ele estabilizar, né? Que é um simulador, a distância entre dois pontos claros ou dois pontos escuros é pequena. Quando a frequência é baixa, a distância entre dois pontos claros e dois pontos escuros é grande. Olha aí. Ó. Então, isso é o comprimento de onda. O comprimento de onda depende da frequência. Ok? Aqui nós temos, então, a nossa superposição de ondas. A mesma coisa aparece aqui, ó, para o som. Né? Eu posso criar aqui uma onda sonora, a segunda onda sonora que se sobrepõe. Ó, só a primeira onda sonora. Deixa eu bloquear a segunda aqui. Só a primeira onda sonora. Posso colocar partículas para você perceber o movimento das partículas. Tá? E a segunda onda sonora. É claro que, por ser simulação e não uma representação, você tem que esperar o sistema estabilizar, né? achar sua configuração estável, para que você possa verificar, né, o fenômeno real. Tudo bem? O melhor, que eu acho mais divertido, é o da luz. Né? Olha só, antes de mostrar o da luz, lembra da difração? Ó, uma frente de onda plana,
passando por duas aberturas, e aqui eu tenho duas fontes de onda, né? Eu gerei uma fonte de onda com duas fendas, tudo bem? Né? Vamos só lembrar de um detalhe aqui. Eu posso fazer isso para a luz, mas também posso fazer isso aqui, né? Olha, o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, a largura das fendas. Observe, vou botar só uma fenda. Observe que quando eu tenho uma fenda bem estreita, a característica da onda circular aqui, ó, é bem nítida, né? Passa a onda aqui, é como se isso aqui se transformasse numa fonte pontiforme de onda, né? Então eu passei por uma fenda pequena, eu tenho um comprimento de onda pequeno, a difração ela envolve um comprimento de onda pequeno, né? Da ordem do tamanho perdão, falei besteira. A difração, o tamanho do obstáculo tem que ter um comprimento próximo ao comprimento da onda. Agora, observe quando eu coloco uma largura muito grande. Observe que nessa parte central da onda aqui, ó, onde está o meu mouse, praticamente não há difração. A difração ela vai aparecer aqui, ó, próximo à barreira superior e próximo à barreira inferior. Na parte central não vai haver. A abertura é muito grande. A onda não está vendo isso nem como uma abertura. Essa parte da onda aqui, ó, está vendo como se fosse um fenômeno, o mesmo meio sem nenhum obstáculo. Então, para que ocorra a difração, as duas fendas e tudo mais, o tamanho das fendas tem que ser na ordem do comprimento de onda. E como é que eu vou alterar o comprimento de onda no caso da luz? Eu altero a cor. O vermelho, uma luz de comprimento de onda grande. O violeta, uma luz de comprimento de onda pequeno. Perceba a distância entre dois picos luminosos. Perceba a distância entre dois picos luminosos. Vou botar um vermelho mais clarinho aqui, pronto. Ok? Bom, então vamos deixar no verde, que eu gosto do verde, ele dá uma visão legal. Observe aqui, na minha tela de projeção. Observe a minha tela de projeção. Você vai perceber que a minha tela de projeção tem pontos claros e pontos escuros. Pontos claros e pontos escuros. Esses pontos claros e escuros estão sendo formados pela incidência da onda dessa fenda e desta fenda. Eu tenho um outro simulador aqui. Esse aqui é legal. Olha só. Aqui é a mesma coisa, né? Só que não é luz, são ondas numa cuba de ondas, né? Observe a posição. Gente, desculpa, o simulador ele é bom, tá? É que a minha internet hoje resolveu dar problema, então tá meio estático a imagem. Mas dá para você perceber que a bolinha roxa está parada e a bolinha alaranjada está em movimento. Isso acontece por quê? Porque na bolinha roxa eu tenho uma interferência destrutiva e na bolinha alaranjada, né? Eu acho que isso é alaranjado. Eu tenho uma interferência construtiva. Então vamos voltar ali, ok? Então a interferência ela ocorre tanto nos fenômenos em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões, tá? Aqui eu estou representando a interferência no sistema unidimensional, mas isso não é obrigatoriedade, não é característica apenas do sistema unidimensional. Você tem interferência em sistemas em duas dimensões e tem interferências em sistemas em três dimensões, tá ok? Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, as ondas em duas dimensões e três dimensões, esses fenômenos, nós vamos... eu vou fazer para vocês um material à parte, tá, gente? Eu vou demonstrar como que se calcula a interferência em duas dimensões, como se calcula a interferência em três dimensões.
esse é um material à parte. Eu vou colocar para vocês aqui no AVA esse material à parte com algumas demonstrações. Se alguém se interessar, ótimo, vai ser um bom estudo para vocês, tudo bem? Tá ok? Então agora vamos dar uma olhadinha, né? No que a gente chama de onda estacionária. Eu me perdi um pouco aqui com o meu teclado. O que é uma onda estacionária? Se você toca violão, isso é muito legal nos instrumentos de corda, você percebe que a vibração da corda do violão ou do contrabaixo, né? O contrabaixo sempre é que está aqui do meu lado. Hoje o contrabaixo está distante. Esqueci de botar ele aqui. A vibração da corda cria uma onda com características muito peculiares. No caso do violão, do contrabaixo, do piano, as duas extremidades da corda estão fixas. Isso é uma característica importante. Ok? Ao você bater na corda, a onda vai propagar para as duas extremidades, vai bater nas duas extremidades, vai refletir, e aí eu vou ter dentro dessa mesma corda ondas criadas pelo, a gente chama, os músicos gostam de chamar de ataque, né? Pelo bater na corda, e ondas criadas pela reflexão dessa onda nas duas extremidades. Essa superposição de ondas, e são ondas de mesma frequência, mesmo comprimento de onda, portanto, mesma velocidade, já que ambas estão na mesma corda, essas ondas, essa superposição de ondas é o que nós chamamos de onda estacionária. Então, o fenômeno da onda estacionária ocorre quando, em uma mesma corda, professor, tem onda estacionária só em corda? Não, eu estou estudando a onda estacionária em uma dimensão, mas posso ter onda estacionária em 2 e 3 dimensões. Vamos entender a de uma dimensão, a 2 e 3 dimensões, vocês vão ver no material à parte, que é muito semelhante, ok? Então, olha só, quando ocorre numa mesma corda, duas ondas se propagando em sentidos opostos, com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda e um detalhe importante, mesma amplitude. É isso aqui, ó. O que vai acontecer quando eu sobrepor essa onda da esquerda com essa onda da direita? Perceba, as duas ondas têm uma amplitude A, né? Uma amplitude Azinha, tem o mesmo comprimento de onda, a distância desse ponto ao ponto similar é a mesma distância desse ponto ao ponto similar, tem a mesma velocidade, porque estão propagando na mesma corda, né? Beleza? Cuidado, ter a mesma velocidade não implica ter a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Eu posso ter ondas na mesma corda, com frequências diferentes e comprimentos de ondas diferentes e com a mesma velocidade. Quando eu sobrepor essa onda, o que vai acontecer? Eu vou ter essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Pontos aonde eu tenho interferências construtivas e pontos aonde eu tenho interferências destrutivas, né? Aqui tanto para cima quanto para baixo, tá? Somei com duas ondas, aqui peguei pontos de fase positiva e aqui eu peguei pontos de fase negativa. E esse ponto aqui é uma interferência destrutiva, é uma onda para cima somada com uma onda para baixo. Esse ponto aqui nós chamamos de nó. Como é que é criado um nó? Você soma uma onda para cima com uma onda para baixo. Como elas têm a mesma amplitude, o resultado dessa soma é o nó. O que é esse ventre que nós temos aqui, ó? Esse ponto aqui agora. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Eu estou somando uma onda para cima
com uma segunda onda. Cadê a propriedade da minha caneta? Aqui. Com uma segunda onda para cima. De mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Consequência disso, eu vou ter uma amplitude bem intensa. Vai ser assim. Perceba, a onda vermelha tem a amplitude A, a onda azul tem a amplitude A e a amplitude do vale, 2A, duas vezes a amplitude da onda original. Lembra que tinha uma onda original assim? Né? Aqui no nó, a amplitude da onda positiva somada com a amplitude da onda negativa, a amplitude do nó é zero. Então, a amplitude do ventre é o dobro da amplitude. A amplitude desse ventre aqui, ó, essa amplitude aqui, essa altura aqui, é o dobro da amplitude da onda natural. A amplitude do nó é nula, porque eu estou somando ondas opostas, totalmente opostas. Agora, observe um detalhe. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para eu botar minha canetinha. Observe essa representação aqui, ó. Eu estou colocando em preto aqui, tá vendo? Isso aqui é uma onda completa, né? Ó, a distância entre dois nós, essa distância entre dois nós aqui, virou uma onda completa, né? O que eu observo aqui, ó, desse nó para esse, desse nó para esse, isso aqui é o espaço de uma onda completa. Mas de um nó para outro nó, eu não tenho uma onda completa, eu tenho apenas metade de uma onda. Ou, se você quiser, de um pico a outro, né, desse ponto a esse, eu não tenho uma onda completa, eu tenho a metade de uma onda. Para ser uma onda completa, eu teria que fazer isso aqui, né? Ó, sair daqui, vir até aqui e subir para cá de novo. Isso aqui é uma onda completa. Daqui até aqui é uma onda completa. Desci e subi. Então, o que eu observo? Que a distância entre dois picos ou a distância entre dois nós é a metade do comprimento de onda da onda original. A distância entre dois ventres ou a distância entre dois nós é a metade do comprimento de onda da onda que originou a minha onda estacionária. Então, qual é a condição que eu tenho para criar uma onda estacionária? Vamos lembrar? Eu preciso de duas ondas de mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, caminhando em sentidos opostos. Essa superposição de ondas vai me gerar ventres e nós. O que são os nós? São aqueles pontos onde a amplitude da onda é nula, porque ocorreu interferência destrutiva. O que é o ventre? É a amplitude da onda, onde ocorreu a amplitude da onda, a interferência construtiva. A distância entre dois nós. Essa distância entre dois nós, nós chamamos essa distância, nós observamos que a distância entre dois nós é a metade do comprimento de onda daquela onda inicial que gerou a onda estacionária. E o comprimento da onda estacionária é igual ao comprimento das ondas que se sobreporam, né? Lembra, a interferência não altera a frequência e não altera o comprimento de onda, só altera a amplitude, ok? Então, se você lembrar, vamos voltar lá no nosso simulador? Deixa eu ver se eu acho o meu simulador aqui, peraí. Achei. Deixa eu colocar aqui para vocês. Observe nesse simulador aqui, ó. A onda
perdão, a onda não. A bolinha roxa, ela está na posição de um nó. E a bolinha amarela, alaranjada, sei lá que cor é essa, estaria na posição de um ventre. Gente, aqui eu posso controlar essas distâncias, tá? A distância entre as fontes, a amplitude do movimento, a frequência, aquilo que eu vou ver, né? As linhas ventrais, né? As linhas por onde passam, por onde vão os ventres. Olha só, as linhas ventrais aqui vão mostrar, ó, aqui eu tenho uma interferência construtiva, porque eu estou somando ventres, aqui eu tenho interferência destrutiva. Eu posso mostrar isso aqui em várias dimensões. Infelizmente, a minha internet hoje não está me permitindo eu demonstrar isso para vocês, tá ok? Tudo bem? Mas aqui na simulação fica visível aonde ocorreu a interferência construtiva e aonde ocorreu a interferência destrutiva. E nesse outro simulador também, aqui é legal, porque eu também posso ver aqui, ó, as interferências construtivas, são as partes claras, e as interferências destrutivas, são as partes escuras, né? Aqui, gente, eu posso fazer várias difrações, né? Aqui eu tenho uma luz que eu controlo o comprimento de onda, passando por essas aberturas, né? Aqui você controla o espaçamento das malhas e tudo mais. Observe, ó, os pontos claros são superposições de ondas. Aqui não são só duas ondas, né? Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 16 fontes de onda. Esses buracos aqui representam as aberturas desse obstáculo aqui, ó. Então aqui eu tenho 16 fontes de onda se sobrepondo, tá? Aqui você pode alterar a ordem aqui, desordem, né? Ou ordem, como você queira, né? Colocá-los todos numa posição diferente. E é óbvio que se as fendas têm posições diferentes, né? As ondas vão se sobrepor de forma diferente, ok? Tudo bem? Bem natural isso. Bom, vamos voltar então à nossa apresentação e à nossa aula. Ora, então nós vimos até agora que eu posso ter, para ter uma superposição de ondas, eu tenho que sobrepor, eu tenho que colocar no mesmo ponto duas ondas distintas, tá, ok? Duas ondas de fontes de onda distintas. Dependendo do local onde eu estiver, essas ondas podem se somar, gerando uma interferência construtiva, totalmente construtiva, né? Quando eu encontro o vale de o pico de uma com o pico da outra, o ventre de uma com o ventre da outra. Ou eu posso gerar uma interferência destrutiva, quando eu encontro o ventre de uma onda com o vale da outra. Ok? Nem toda superposição ocorre de ondas idênticas. Tá? Quando eu tenho superposição de ondas idênticas propagando em sentidos opostos, aí a gente tem um fenômeno chamado onda estacionária. Tá, ok? Às vezes você vai a um show e você acha a qualidade do show muito boa. E às vezes uma outra pessoa vai ao show e não acha a qualidade do som muito boa. Isso acontece porque no show você tem várias fontes de onda. E às vezes você pegou um ponto onde as ondas se sobrepõem, produzindo um fenômeno ondulatório que te agrada, e às vezes você pega uma onda que não se sobrepõe, produzindo um fenômeno que não te agrada. Você pode ver, a gente pode ver isso na simulação, né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, ó, né? Deixa eu só controlar meu tempo aqui. Eu tenho tempo para fazer esse simulador aqui para vocês. Olha só. Aqui nesse simulador você vai verificar que a presença das ondas, da superposição de ondas, só que na água, né? E aí vai dar para perceber exatamente isso que eu estou falando para vocês. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água.
formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência. Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas. Perceba, pessoal, aqui ocorre o que eu acabei de falar para vocês, né? Essas regiões claras são as regiões de ventre, onde ocorreram a interferência construtiva. As regiões escuras são as regiões de nós, onde ocorreram a interferência destrutiva. Duas ondas de mesma frequência, de mesma amplitude, geradas da mesma forma, né? E aqui, no caso, em concordância de fase, cada uma, as duas tem a mesma fase inicial, ok? Gerando lá suas interferências construtivas e suas interferências destrutivas. Tudo bem? Esse assunto é muito legal, gente, é muito bonito isso. Isso aqui a gente vai estudar bem mais detalhadamente quando nós falarmos de acústica, tá? Mas isso aqui é uma corda vibrando, né? É uma fotografia de uma corda vibrando, né? Olha só, aqui, observe que eu tenho dois nós. Olha essa distância daqui até aqui, deste nó a este nó, é a metade do comprimento de onda, da onda original. Então, se essa distância aqui for de 10 centímetros, essa onda original tinha 20 centímetros. Isso aqui é o que a gente chama na música de primeiro harmônico. A primeira onda estacionária que eu posso criar na corda. Essa daqui é o segundo harmônico. Nesta corda aqui eu tenho dois nós. Nessa corda aqui eu tenho três nós. Essa daqui é o terceiro harmônico. 1, 2, 3, 4 nós, né? Ou se você quiser, primeiro harmônico, nenhum nó ventral aqui no meio, segundo harmônico, um nó no meio, terceiro harmônico, dois nós no meio. Tanto faz, a interpretação é a mesma. Observe, aqui eu tenho metade do comprimento de onda, aqui a onda do segundo harmônico, aqui a onda do terceiro harmônico. À medida que você vai aumentando o número de harmônicos, né, essas ondas estacionárias que aplicamos na corda, o comprimento de onda vai diminuindo. Não se preocupe, professor, não entendo nada de música, não sei o que é harmônico. Não se preocupe. Nós vamos aí gastar muito, nós vamos aproveitar muito tempo falando sobre acústica, ok? Na próxima aula, inclusive, a gente já começa a falar um pouquinho mais de acústica. Bom, vamos aplicar um pouquinho no exercício, né? Ao estabelecer ondas estacionárias numa corda de comprimento 2 metros, formam-se 3 nós
além dos nós correspondentes às extremidades fixas. Então, o que eu estou dizendo para você? Eu tenho 3 nós no meio da corda, mais os 2 nós das extremidades fixas. Sendo 0,5 a velocidade de propagação das ondas nessa corda, determine a distância entre 2 ventres consecutivos, a distância entre um ventre e um nó, o comprimento de onda e a frequência. Então, a primeira coisa que temos que fazer é desenhar esse troço. Eu tenho 3 nós, 1, 2, 3, além dos nós correspondentes às extremidades fixas. Então, esse aqui é o nó da primeira extremidade fixa, esse aqui é o nó da segunda extremidade fixa, e eu esqueci de desenhar a barra aqui, ó. Era para ter desenhado a barra aqui, mas tudo bem, tá? Bom, vamos lá. Essa distância toda dessa extremidade fixa a essa extremidade fixa é o comprimento da corda, vale 2 metros, ok? Agora ele quer a distância entre 2 ventres ou a distância entre 2 nós. Essa distância é a mesma. Ele quer essa distância aqui, ó, entre 2 nós ou entre esse ventre e esse, que é a mesma distância. Observe, essa distância x, ela aparece de novo e de novo. Ou seja, a minha distância de 2 metros foi dividida em 4 intervalos iguais, em 4x. Portanto, o x vale meio metro. A distância entre 2 ventres ou entre 2 nós vale meio metro. Resposta da letra A, muito tranquila. A distância entre um ventre e um nó. Ó, eu quero vir daqui para cá. Ó, deste ponto a esse. Não precisa ser nenhum Albert Einstein, né, para matar que essa distância aqui, ó, é a metade de x. Ó, daqui até aqui, desse nó a esse eu não tenho x. Desse ventre, que é essa retinha aqui, ó, até este ponto, eu tenho a metade de x. Metade de x, 0,25. Né? Essa é só, ele pediu essa distância só para você aprender a fazer análise geométrica. Né? O comprimento de onda. Aí é fácil. Distância entre 2 nós, metade do comprimento de onda. Comprimento de onda de 1 metro. Frequência. Ah, vamos ter que fazer continha. Velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é a velocidade que ele deu, 0,5, sobre o comprimento de onda, 1. Então, eu vou ter uma frequência de 0,5 Hz. Que frequência é essa, professor? Essa frequência é a frequência daquela onda que gerou essas ondas estacionárias. Tudo bem? Beleza? Gente, é muito tranquilo, não é nada muito complicado. Temos que prestar atenção, porque o mais difícil aqui é a parte geométrica. Olha só o próximo problema. A figura representa ondas estacionárias formadas numa corda. Então tá aqui, ó. Esse desenho maluco, né? Essa distância entre esse ventre e esse ventre é 30 centímetros. Essa distância aqui, ó, 60 centímetros. Ele quer a amplitude das ondas parciais que originaram a onda estacionária. Ele quer o comprimento das ondas que se propagam na corda. Então vamos lá. Amplitude da onda estacionária não é esse 30 centímetros, é essa distância aqui, ó, deste ponto, aonde está o meu mouse, a este ponto. É a metade desses 2 extremos da onda aqui, ó. Tá vendo esse extremo e esse? A amplitude da onda estacionária, então, é de 15 centímetros. Mas você lembra que eu havia falado que a amplitude da onda estacionária é o dobro da amplitude das ondas que a originaram. Então, a onda que deu origem a essa onda estacionária, ou melhor dizendo, as ondas que deram origem a essa onda estacionária, vão ter a metade da amplitude da onda estacionária. É difícil, né? Espero que nenhum professor de português
discute essa aula porque ela ficou meio cacofônica, né? A onda estacionária, né? Mas não tem jeito, eu tenho que falar assim, tá? A amplitude, perdão, olha só, a amplitude da onda que originou a onda estacionária é a metade da amplitude da própria onda estacionária, que não é 30 centímetros, é de 15 centímetros. Agora, observe essa distância de 60 centímetros que aparece na figura. Ó, entre esse nó e esse nó, eu tenho metade de um comprimento de onda. Entre esse nó e esse ventre, eu tenho 1/4 de comprimento de onda, né? Isso aqui é metade, isso aqui é daqui para cá tem um meio x, ó. X mais meio x, né? Aqui então eu tenho metade do comprimento de onda, aqui eu tenho 1/4 de um comprimento de onda. Se eu somar a metade de um comprimento de onda, lambda sobre 2, somado com lambda sobre 4, eu tiro o MMC, de 4 e 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 vezes lambda, 2 lambda, opa, inverti aqui, botei y, mais 4 dividido por 1 é 4 vezes lambda, lambda. Então, essa distância de 60 centímetros é 3/4 de um comprimento de onda. Logo, o comprimento de onda é só você jogar o 4 multiplicando, 3 dividindo, 80 centímetros. Pessoal, esse assunto de onda estacionária, nós vamos estudá-lo mais detalhadamente quando falarmos de acústica, que já é o assunto da próxima aula. Na próxima aula nós já vamos começar a estudar a acústica. Nós estudamos a ótica, né? As ondas luminosas, estudamos as ondas gerais e agora vamos estudar as ondas sonoras. Do mesmo jeito que eu estudei na ótica como padrão de visualização, luz visível e luz não visível. O que é uma luz visível? Luz visível é o olho humano. O que é uma luz não visível? Não visível para o olho humano, né? Que vai do vermelho até o violeta, de cores monocromáticas e composição de cores policromáticas. A mesma coisa vai acontecer na acústica. Eu vou ter sons audíveis ao ouvido humano e sons não audíveis. Eu vou ter propriedades que o ouvido humano consegue perceber dos sons. E é isso que nós vamos estudar na próxima aula. Um abraço e até lá!